Este é o devocional da Igreja Nova Vida em Piedade. Eu sou Márcia Leal. Vamos juntos prosseguir neste plano de leitura bíblica anual 2022, que, aliás, estamos na reta final. E hoje, finalizando o mês de novembro, dia 30, prosseguimos na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulos 5, 6, 7 e 8. Nós sabemos, temos a certeza, a convicção que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Essa é a certeza que nós temos, por isso andamos por fé e não pelo que nós vemos, com os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ainda que frágeis no corpo, ainda que uma morada temporária, ainda que com circunstâncias, nós sabemos que somos dele somente somos. Quando nós lemos o versículo 5 que diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo, certeza, selo, garantia que somos dele hoje e eternamente. Aleluias! A semente corruptível dando espaço para a incorruptível. O nosso corpo a cada dia, o nosso interior a cada dia sendo renovado e restaurado e sabendo que seremos glorificados para herdarmos uma vida eterna ao lado dele, morada celestial ao lado do nosso Deus, mas hoje podemos usufruir da presença dele, podemos usufruir da revelação da palavra dele. Em nós a semente divina está, nascemos de novo, nascemos da vontade de Deus, que o versículo 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Fomos regenerados, nova criação segundo a vontade de Deus e plano de Deus e promessa de Deus. E essa promessa se cumpre em nós. Aleluias! E aí recebemos o quê? Um ministério da reconciliação que diz: ora, tudo provém de Deus, versículo 18, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aleluias! No 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, glórias! Antes andávamos separados, inimigos de Deus nós éramos, mas agora fomos religados através da graça, do sacrifício, derramamento de sangue de Jesus. Obrigada pela ressurreição de Jesus. Somos agora reaproximados, religados a Deus. Amigo de Deus nós somos e temos agora um relacionamento profundo, intenso, contínuo, diário com esse Deus. Somos agora partes ativas desse processo, dessa promessa, dessa vida com Deus, que aí no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1, que diz: e nós, na qualidade de cooperadores, participando ativamente com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Não dá mais para andar afastados, distante dessa promessa, dessa realidade, dessa fé, desse exercício de fé. E aí, que possamos aproveitar cada dia, cada oportunidade do Evangelho da salvação, levarmos esse Evangelho e não sermos pedra de tropeço, não desperdiçarmos e vivermos e respondermos a essa fé, né? Porque aí depois, aqui, a partir do versículo 4, no capítulo 6 que nós estamos, Paulo aqui vai trazendo tudo o que ele viveu como ministro de Deus, as aflições, as privações, as angústias, os açoites, mas tudo redundou em um evangelho, em um ministério, em uma vida excelente de fé, excelente de levar esse evangelho da salvação, e que nós possamos também nos posicionarmos assim, diante das circunstâncias e desafios, que possamos responder em fé, fidelidade e excelência ao ministério que nos tem confiado, e assim também levarmos o evangelho através dos nossos comportamentos, vida coerente, vida de acordo com o reino de Deus. E como ele aqui vai dizendo, né, sermos purificados, santos, abandonando o jugo desigual com os infiéis e separando tudo que não agrada a Deus, separados, consagrados para Deus. Que possamos viver essa realidade na habitação de Deus, Ele sendo o nosso Deus e nós sendo os filhos dele, podemos viver essa vida firmada em purificação, em santificação, em separação, em levar o amor, em levar a palavra através das nossas vidas, em levar, não é, o posicionamento de fé e de fidelidade, de excelência como filhos de Deus. Que aí no capítulo 7, versículo 1, tem esse chamado dizendo: tendo, pois, ó amados,
tais promessas, promessa que somos do Senhor, promessas que fazemos parte da habitação do Senhor e Ele é o nosso Deus. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aleluia. E aí segue o capítulo 7, Paulo trazendo aqui, né, e relatando a chegada de Tito. Tito trazendo a notícia que ele tanto aguardava. Tito trazendo o alívio, o aconchego, trazendo aqui, não é, a resposta de quando Paulo mandou, enviou uma carta severa para os coríntios, ali para a igreja de Corinto, e ali houve um período de rejeição, um período de tristeza, mas aqui Tito traz, não é, um alívio, traz uma boa notícia. Por quê? Porque aquela tristeza gerou o que o Paulo queria e que o Paulo não se arrependeu da sua posição, né, das suas doutrinas, mas ele queria e aconteceu a resposta do arrependimento daquela igreja. Os coríntios ficaram muito tristes após a leitura, não é, da carta. E ao saber disso, o apóstolo Paulo, o quê? Celebrou e não se arrependeu. Por quê? Porque o resultado foi o arrependimento, diferente da tristeza mundana, que leva a culpa e o remorso. Mas aqui, a tristeza que foi gerada naquele coração daquela igreja foi segundo Deus, que conduziu ao arrependimento. Aleluias, aleluias, glória a Deus, que os nossos corações possam estar abertos, para que possamos ser gerados mais e mais, aperfeiçoados mais e mais em arrependimento, e sendo forjados e aperfeiçoados segundo o Espírito Santo de Deus, e segundo os atributos de Cristo em nós e através de nós. Aleluias. E aí segue no capítulo 8, né, a abordagem maravilhosa e trazendo sim um dom em relação à mordomia financeira, trazendo aqui o exemplo, né, como estímulo da igreja da Macedônia, que apesar de ter sido perseguida, apesar de ter sido, né, vivendo em escassez, foi uma oportunidade de o que trazer o aperfeiçoar da generosidade daquela igreja. E aqui para nós traz esse chamado, esse dom do ministério da mordomia financeira, de não só crescermos na palavra, crescermos no amor, crescermos no conhecimento, na pregação do evangelho, mas também sermos completos na ação da generosidade, na ação de dar o suporte uns aos outros, de socorrer nossos irmãos, trazer o alívio sem sobrecarga, sem também uma imposição, mas sim de coração vulnerável. E aí segue o capítulo 8, né, o apóstolo Paulo encaminhando Tito novamente, quando diz, fechando no versículo 23, que diz: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco, quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e da glória de Deus. Nós vemos aqui, não é, essa comunhão, essa cooperação, essa unidade, princípio do corpo de Cristo, um dando suporte ao outro, um ajudando o outro, levando o evangelho, levando a graça e a presença do Senhor, a presença de Cristo nessa pregação. E que possamos viver assim, cooperando, ajudando, suportando, aconselhando uns aos outros em amor, porque a Bíblia diz que se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos, e que possamos levar essa palavra. Amém? Que o Senhor revele mais e mais a vontade dele, a palavra dele em nossas vidas, nos fortalecendo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde nesse dia.